Olá, boa noite. Entramos com um pouquinho de atraso, porque tivemos um problema técnico com a nossa convidada, a Daisy. Ela não vai poder participar da nossa live hoje, porque ela não conseguiu acessar, né, o microfone do computador dela, e nós não estávamos conseguindo ouvi-la. A gente aguardou um pouco para ver se ela conseguia solucionar, mas infelizmente não conseguiu. Fica aqui o nosso abraço, nosso carinho, nosso agradecimento a Daisy. Dizer que a gente está muito feliz com a participação dela e vamos convidá-la para uma próxima oportunidade. Então, assim, sem mais delongas, primeiro eu queria agradecer à BJD por essa oportunidade da gente falar sobre esse tema que está tão na nossa mente, no nosso dia a dia, que é a violência, infelizmente, né, a violência contra a mulher. A nossa dinâmica hoje, a gente vai falar com Juliana Martins, e vamos falar com Fabiana Marques. Juliana, ela é coordenadora do Fórum de Segurança Brasileiro de Segurança Pública, e Fabiana é advogada criminal e presidente da Comissão da Mulher IBRAPES. Daqui a pouco ela explica direitinho o que significa, né? Elas vão se apresentar direitinho. A gente está com uma série de lives pela BJD, esse momento de quarentena, que a gente tem que respeitar o isolamento social, e a gente precisa realmente ter uma postura, né, de ter um olhar para as realidades das pessoas que estão nesse processo de confinamento. E para as mulheres que são vítimas de violência doméstica ou que passaram a ser vítimas de violência doméstica durante o isolamento social, essa questão se agravou porque elas perdem a oportunidade e as formas de acesso à rede de proteção à mulher, porque elas não têm como se deslocar. Em alguns lugares que estão sendo, inclusive, determinados o lockdown, vai ser mais complicado ainda, né, o acesso à rede de proteção, às delegacias, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, e essas mulheres precisam da nossa atenção, e nós estamos atentas a isso, e estamos aqui para debater agora o aumento da violência doméstica durante o isolamento social. A gente sabe que, muitas vezes, a rede de proteção dessa mulher, a família, os amigos, eles colaboram com o enfrentamento a essa violência e, nesse momento, elas estão isoladas com seus agressores e não contam com essa rede que poderia auxiliá-la, né? Quando ela vai no mercado, quando ela vai na manicure, quando ela vai no salão, quando ela vai ao trabalho, ela poderia reportar e assim conseguir ajuda. Então, agora ela está mais isolada ainda, que o processo de isolamento na violência, ele é real, ele já existe, independentemente da quarentena e da pandemia, já existe um isolamento da mulher vítima de violência, e isso se agravou, isso vem se agravando com esse processo, né, de isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus. Então, muito obrigada, nós vamos abrir o nosso chat, né, nossos comentários, para quem quiser participar, enviar a sua pergunta. Nós vamos ter 2 blocos com a apresentação de Juliana e de Fabiana, 10 minutos para cada um, e depois a gente vai abrir para 2 blocos de perguntas. Eu queria pedir que as pessoas enviassem as perguntas nos comentários, e na medida que a gente for avançando na live, a gente vai lendo as perguntas e interagindo com vocês. Eu queria passar de imediato para a Juliana Martins. Juliana, seja bem-vinda à nossa sessão de lives da BJD. Meu nome é Renata Deiró. Gente, eu não me apresentei. Meu nome é Renata Deiró. Eu sou membro da BJD e participo da coordenação executiva nacional da BJD. Sou presidente da Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher da OAB Bahia e sou advogada. E tá aí, vamos começar a nossa live com Juliana. Vamos lá, Juliana, se apresente e pode começar a falar. Obrigada, Renata. Bom, primeiro queria agradecer o convite da BJD, na pessoa da Tânia. Muito obrigada, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar a Renata, a Fabiana, quem mais estiver nos assistindo. Prazer discutir esse tema tão importante com vocês, né? Bom, meu nome é Juliana Martins, sou psicóloga, atualmente sou coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Trabalho com essa temática, né, sobre violência contra a mulher e segurança pública já há muitos anos, especialmente na capacitação e formação de policiais civis, militares e guardas municipais,
para o enfrentamento da violência contra a mulher. Então, essa é uma outra coisa que a gente pode até falar, se surgir oportunidade. E, para quem não conhece o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Fórum é uma organização não governamental que tem como um dos seus pilares o trabalho com a transparência e produção de informação, né, para que a produção de informação possa auxiliar na elaboração de políticas públicas, possa impactar o que está sendo feito lá na ponta. E uma das coisas que o Fórum vem fazendo, para além da produção de dados, é também esse trabalho de formação e capacitação de policiais em todo o Brasil para o enfrentamento da violência contra a mulher, além de um projeto muito específico em parceria com o Instituto Avon, que chama Selo de Práticas Inovadoras para o enfrentamento da violência contra a mulher nos sistemas de justiça e segurança pública, né? Então, a gente tem ali uma biblioteca de casos já no fórum, com experiências bem-sucedidas dos operadores do sistema de justiça e da segurança pública para o enfrentamento da violência contra a mulher, né? Então, o que eu vou discutir com vocês hoje é uma nota técnica que o fórum elaborou agora no começo da pandemia, né? A partir das pesquisas que o fórum vem fazendo, a gente sabe, né, que o lugar mais inseguro para a mulher é a própria casa, né? As mulheres são vítimas de violência doméstica e sexual, na maioria das vezes, por pessoas que ela conhece, e principalmente por pessoas com as quais ela tem algum tipo de vínculo afetivo, né? Então, isso para marcar como é muito difícil você tratar desse tema, que é o ciclo da violência, é um tipo de violência muito complexo, né? Então, a gente tem que pensar, não existem soluções simples para enfrentar a violência contra a mulher. Então, dito isso, eu queria marcar que não é a pandemia que está causando a violência contra as mulheres ou o aumento da violência contra as mulheres. Esse aumento vem acontecendo pelo menos nos últimos 3 anos, né? O que a gente tem visto, a partir do que aconteceu nos outros países que passaram pela pandemia antes da gente, é um aumento significativo nos casos de violência doméstica, né? Então, pensando nisso e com aí o trabalho que o Fórum já vinha realizando, a gente elaborou essa nota técnica para tentar monitorar, entender o que está acontecendo nesse momento e para poder tirar indicadores do que a gente pode fazer para enfrentar essa situação. Lembrando que no início da pandemia, quando o governo federal lançou os números das chamadas de denúncias no 180, que houve um aumento desses números, chegou a ser utilizado pelo presidente da República o argumento de que, né, na insistência de acabar com o isolamento social, de flexibilizar, de que, olha só, as mulheres estão sendo agredidas, aumentaram os números, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é importante estarmos em casa. O isolamento social tem se mostrado como uma das únicas formas de a gente evitar o aumento da pandemia e do colapso do sistema de saúde. Então, a gente tem que pensar formas de ajudar essas mulheres que estão hoje confinadas com seus agressores. Então, a pandemia ela vem agravar um problema que já era muito grave, né? Então, para dizer muito rapidamente para vocês, eu vou pedir a ajuda da Renata, porque eu já nem sei quando é que eu comecei a falar, porque senão eu vou ficar falando aqui, né? Então, para tentar entender o impacto dessas medidas de isolamento social na vida das mulheres em situação de violência doméstica, o Fórum fez a pedido do Banco Mundial, uma nota técnica em parceria com a Decode, a partir de dados de 6 estados: São Paulo, Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará. A gente fez esse levantamento de dados de forma muito rápida ao longo da segunda semana de abril, pedindo os dados que eles tinham de março a abril de 2020 e no mesmo período no ano passado, né? E aí é bom frisar que esses estados que eu citei, eles entraram em isolamento social, cada um em um tempo diferente, né? E isso dá um impacto nos números. Então, o que a gente pediu para esses estados? O quantitativo de registros de boletins de ocorrência produzidos pelas polícias civis
de homicídio doloso de mulheres, feminicídios, estupros de vulnerável, ameaça a vítimas, a mulheres e lesão corporal dolosa decorrente de violência doméstica, o número de ocorrências atendidas pela Polícia Militar por meio do 190, em casos relativos à violência doméstica e sexual, e o quantitativo de medidas protetivas de urgência distribuídas e concedidas pelos tribunais de justiça. O que os números nos mostraram, né? Que os casos em que dependiam de que a mulher fosse, que exigisse a presença física da mulher, por exemplo, para registrar um boletim de ocorrência, esses números caíram. Né? Então, registros de boletins de ocorrência, registros de violência sexual e, consequentemente, as medidas protetivas de urgência concedidas pelos tribunais de justiça apresentaram queda nos primeiros dias da pandemia, né, do isolamento social. Então, isso está dizendo que, se você olhar para esses registros, bom, os números caíram, então a violência contra a mulher diminuiu, né? Agora, só que isso a gente sabe que não é uma verdade absoluta, não dá para entender isso como uma realidade, só olhar para esses números, porque quando a gente olha para os registros de 190, no mesmo período, houve um aumento, né? Aí a gente pensa que, bom, as mulheres estão em casa, como a Renata falou na introdução, elas não estão indo trabalhar, elas não estão, a rede de proteção dela, né, familiares, amigos, ela não está tendo contato, ela não, né, enfim, tá dentro de casa com esse agressor, não podendo falar com as pessoas. Então, são todas situações que minimizam a condição dessa mulher de pedir ajuda, né? Então, a chamada para o 190, ela pode ser feita tanto por familiares, vizinhos, pessoas próximas, alguém que possa estar percebendo que algo não vai bem, enfim. Então, esse é um dos pontos. Aí, a gente fez uma outra coisa na nota técnica, nessa pesquisa, que foi, junto com a Decode, um levantamento dos relatos nas redes sociais de brigas de casais ou brigas de vizinhos com indícios de violência doméstica no Twitter entre fevereiro e abril de 2020. Para o mesmo período no ano anterior, houve um aumento de mais de 400%, né, das pessoas fazendo relatos de situações que indicam ocorrência de violência doméstica próximas a elas, né? Então, acho que isso nos dá algumas indicações. Primeiro que também os relatos de o que eu faço, meus vizinhos estão brigando, então um pouco uma dúvida em como você proceder para ajudar uma mulher que precisa de ajuda. E esse aumento dos relatos nas redes sociais, eu acho que vem reforçar os números que a gente viu em relação ao aumento das chamadas de 190, porque são situações em que não dependem de que a mulher venha falar, ou venha denunciar, ou venha pedir ajuda, né? Então, são outras pessoas que podem estar fazendo isso por ela. Então, eu acho que a gente né, o que a gente está vendo a partir dessa realidade, né, uma preocupação dos operadores aqui da segurança pública, em vários estados, e da justiça criminal também, de como, então, facilitar o acesso dessa mulher que está em casa, né? Como ela pode pedir ajuda. Vários estados estão disponibilizando agora o boletim online, né, em que a mulher pode fazer o registro de violência doméstica ou de lesão corporal decorrente da violência doméstica. A gente ainda não sabe se está funcionando e se isso realmente é uma ferramenta que está ajudando as mulheres. A gente não tem esses dados, essas informações, provavelmente a gente vai conseguir saber isso daqui para frente, né? Assim, passado o mês de abril, maio, junho, o fórum vai atualizar essa nota técnica que a gente fez em abril para ir acompanhando esses números e monitorando essa situação, né? Mas, voltando à questão do registro online, essa situação da pandemia é uma situação muito nova para todos nós, né? Está todo mundo tentando se adaptar e buscar alternativas. Então, a sociedade civil está se organizando para oferecer alternativas a essas mulheres, né? Como a gente viu em França, Espanha, eles adotaram códigos que a mulher vai numa farmácia e fala uma palavra
e ela dá ela, né, isso é um sinal de que aquela mulher está precisando de ajuda, e aí a rede de proteção pode ser acionada. Então, a gente está neste momento de descobrir qual é a melhor alternativa, porque mesmo o boletim online significa que a mulher vai precisar estar, eu tenho que concluir, vou fechar aqui, ela precisa estar num lugar em que ela tem acesso à internet e tem que estar segura de que ela vai poder escrever ali aquele boletim sem que o agressor perceba que ela está pedindo ajuda, né? Porque isso pode colocá-la mais ainda em risco. Então, assim, eu vou concluindo por aqui, acho que depois fica para as questões, mas basicamente o que o estudo do Fórum mostra é de que, sim, a violência que já era algo muito grave, está sendo agravada por conta do isolamento social. Muito obrigada, Juliana. Foi ótimo. Eu estou doida para ver essa pesquisa, ainda não vi a pesquisa, acho assim muito relevante, principalmente esses dados que você levantou das redes sociais, porque a gente percebe que ainda é uma rede, né, um meio de acesso que as mulheres, algumas ainda conseguem manter, mesmo vítimas de violência doméstica. E eu acho que vai ser fundamental criar algum mecanismo para que essas mulheres denunciem, né? Então, assim, a Juliana Feitosa está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai sim. Só que ela vai ficar no YouTube. Eu acho que no Facebook ela fica durante o tempo, mas a gente vai colocar ela na nossa página da BJD no YouTube. Então, não se preocupe, Juliana, que a live vai ficar disponível sim. Então, sem mais delongas, vamos passar para a Fabiana, que também vai se apresentar, e vamos continuar com o nosso debate. Bem, boa tarde a todas e todos. Também gostaria de agradecer o convite da BJD para estar debatendo aqui com vocês esse tema que é super importante para mim, faz parte da minha pesquisa, faz parte do meu trabalho. Realmente eu dedico um bom tempo da minha vida, seja na atuação prática ou seja dentro da academia, a buscar estar sempre refletindo sobre esse tema. Então, muito obrigada, Tânia, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, adorei a fala da Juliana. Também ainda não tive tempo de ler o relatório, mas quero muito pegar essas informações. Achei muito interessante o que você pontuou, realmente essa dificuldade que as mulheres vão encontrar em fazer esse registro de ocorrência, mesmo para os locais que estão liberando essa possibilidade de forma online. Primeiro, a necessidade do acesso. Segundo, a necessidade de segurança para preencher. Leva um certo tempo. Até nós, operadoras aqui do direito, temos certa dificuldade de preencher, tem que prestar atenção. Você imagina uma pessoa que está sendo vítima de violência, pressionada, tendo que fazer esse registro de forma online. Para além disso, já tivemos até essa informação aqui com a Renata, por exemplo, na Bahia ainda não temos essa possibilidade de registro online, então ainda vamos nos deparar com essas barreiras. Eu sou advogada criminalista, sou presidente da Comissão das Mulheres do IBRAPEG, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa Jurídica. Então, tanto na minha atuação dentro do escritório, como atuação na comissão, eu trabalho exatamente com esse atendimento à vítima da violência contra a mulher. Então, eu vou falar mais da prática, de como funciona esse atendimento, né? Como eu observo os marcadores que nós devemos prestar muita atenção, né? É muito importante estar sempre muito atenta nesse atendimento aos marcadores de gênero, de raça, sociais, até mesmo de segurança. Eu, então, que atuo no escritório atendendo a casos de violência e também atuo de forma pro bono dentro da comissão, dentro também da OAB, da Comissão de Direitos Humanos, a gente consegue perceber como é importante você estar atenta aos marcadores e atenta também às necessidades dessa mulher. A gente tem que aprender a ouvir essas mulheres vítimas de violência. Isso é muito importante. Primeira coisa, deixar ela falar. Já é muito difícil para ela buscar auxílio, procurar, seja um escritório de advocacia, seja uma rede de apoio. Então, nós temos que permitir que essas mulheres falem. Elas são o foco do nosso processo, né? Deixar ela falar, expor o que ela está sentindo e procurar atendê-la de acordo com a necessidade dela. Não tem uma receita fechada e é muito importante que a gente entenda que o atendimento, as necessidades de uma não serão a da outra.
Umas querem realmente se separar desse parceiro, outras querem ainda tentar recuperar essa relação, e nós não podemos fazer nenhum juízo de valor. Eu acho isso muito importante, né? Essas mulheres já são extremamente julgadas pela sociedade, então nós que estamos ali na comissão de frente, digamos assim, atendendo, procurando dar o respaldo para essa mulher, não estamos ali para julgá-la, estamos ali para ouvi-las. Temos que ser extremamente claras e sinceras quanto a depender da solução que ela escolha, seja seguir pelo caminho judicial, através de uma ação, fazer o registro de ocorrência, dar seguimento numa ação, seja resolver de outra forma essa questão da violência. A gente tem que deixar muito claro para ela quais são as consequências, o ônus e o bônus de cada escolha. Porque se ela se sentir segura, ela vai conosco até o final. Agora, se ela, que já vem sofrendo muito, uma relação extremamente complicada de violência, não se sente suficientemente segura, acha que as informações não foram passadas de forma adequada, ela abandona aquele processo no meio do caminho. Então, é muito importante o acolhimento dessa mulher no primeiro atendimento, é a escuta, é o saber ouvir, saber avaliar dentro do possível, é lógico que cada um dentro da sua área. Eu estava aqui conversando até com a Juliana, com a Renata, antes da nossa live entrar no ar, que o trabalho em rede é fundamental. Então, o trabalho da advogada, do advogado, junto com a psicóloga, junto com o assistente social, quanto maior essa rede de apoio à mulher, melhor vai ser esse atendimento, porque nós vamos ter pessoas com especialidades diferentes, fazendo as avaliações necessárias, inclusive esses marcadores que eu falei no início, marcador de raça, de gênero, econômico, até mesmo de segurança, porque, por exemplo, por mais que a gente saiba que todas as mulheres podem ser vítimas de violência, é óbvio que o acesso, por exemplo, ao socorro de uma mulher que mora dentro de uma comunidade e o acesso a socorro de uma mulher que mora, falando aqui do Rio de Janeiro, na Zona Sul, é completamente diferente. O tempo que leva o socorro a chegar, enfim, desde que a polícia é acionada até chegar, se é que chega dentro de uma comunidade, muitas das vezes não chega. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não tem como você apagar isso no momento em que você recebe uma vítima de violência e querer aplicar uma receita fechada como se todas fossem reagir da mesma forma e precisar do mesmo tipo de auxílio. Então, isso é o que a gente percebe muito na prática. Um trabalho muito importante que vem sendo feito, eu não sei se vocês já acompanharam isso, até pensando nessa prática do atendimento, o CNMP, né, que é o Conselho do Ministério Público. Ano passado, ele criou um formulário, conhecido como formulário Frida. Você conhece, quem tiver interesse consegue acessá-lo na internet. É um formulário que foi feito junto com várias ONGs internacionais. Até quem coordenou as pesquisas para que se chegasse a esse formulário foi a Vânia Pazinato, a quem admiro muito o trabalho dentro desse campo da violência contra a mulher. Então, hoje nós temos esse formulário, tanto no Ministério Público, como também no CNJ. O CNJ também criou esse formulário, que seria um formulário para ser utilizado no primeiro atendimento a essa mulher vítima de violência. É óbvio que um formulário, um questionário, ele não pode ser ele o único meio de diálogo com essa mulher e também de concluir o que vai ser feito no caso dela. Mas ele é muito importante e é muito interessante para você conseguir fazer uma peneira quando se trata de atendimento, para ver dentre aquelas vítimas de violência, quais estão numa situação de risco ainda mais elevada, pelo tipo de violência que ela já vem sofrendo, as agressões que ela narra, a reincidência desse tipo de agressão. Então, assim, você consegue, a partir dessa avaliação de risco, tentar, de alguma forma, já ir auxiliando essa mulher e priorizando o atendimento destas mulheres que se encontram realmente, assim, a ponto de serem vítimas de um feminicídio. Dando um exemplo aqui, mulheres que sofreram violência física, em especial, o que a gente costuma dizer, do pescoço para cima, esganadura, asfixia, pancadas na cabeça. A gente tem certeza que esse tipo de agressão é uma agressão que está buscando a morte já daquela mulher. Óbvio que nenhuma agressão é permitida, por favor, não estou dizendo isso. Mas, assim, dentro dos graus de agressão, quando o homem avança o pescoço de uma mulher,
tenta esganadura, bate diretamente na cabeça dela, é uma violência muito maior. Então, assim, elas já ficam classificadas como suscetíveis realmente a serem vítimas de um feminicídio. E o que nós procuramos fazer no atendimento com essas mulheres? É literalmente dar dicas de sobrevivência, gente, isso é muito importante. Então, nós fazemos aquele mapeamento. Ela fala que ela sofre violência, vamos supor, uma mulher que não quer deixar a casa, seja pelos filhos, seja pela necessidade financeira, seja porque ela acha que tem que salvar ainda essa relação. Quando essa violência ocorre? Nos finais de semana, porque é o final de semana que ele vai para o bar, que ele volta bêbado, é quando ele me agride com maior incidência. Tá. Você consegue sair da sua casa à noite com os seus filhos, caso ele chegue? Há acesso a transporte público próximo nos finais de semana? Você tem dinheiro para chamar um táxi? Procure deixar uma maletinha, uma trouxa de roupa pronta sua e dos seus filhos, caso você precise sair correndo. Deixe seus documentos separados. Se for possível, envie cópia dos seus documentos para um familiar, para uma amiga que você tenha confiança. Caso você precise sair correndo de casa, você tem alguma casa de amiga, amigo, parente, que ele não possa te localizar e que você possa ir? Ou vai precisar buscar uma casa-abrigo? Se vai precisar, qual o telefone que você tem que ligar? Seja para a nossa rede, seja diretamente para a casa-abrigo. Então, a gente procura fazer esse mapeamento. Onde ficam as facas na residência? Na cozinha, né? Normalmente, o maior índice de ataque é cozinha, banheiro. Só tem uma entrada, uma saída. Literalmente conversando, a gente procura mapear, obviamente, dentro da realidade que cada uma apresenta, maneiras dela tentar se proteger um pouco dessa situação e até sair. Porque a gente sabe que, para além da violência física, que é o ápice, né? E até o feminicídio, a morte, eles também têm a violência econômica, tem a violência psicológica. Então, é muito comum que o parceiro quebre a casa inteira, que ele rasgue os documentos todos dela e dos filhos. Algumas não trabalham, mas outras até trabalham, e eles tomam o cartão da conta dessa mulher. Já tenho que concluir, passa muito rápido, gente. Então, enfim, eu estou tentando passar aqui para vocês, a gente continua debatendo mais ou menos como a gente busca fazer esse trabalho em rede de prevenção, de proteção a essa mulher. Só para falar também um ponto importante, é o foco no agressor. Eu queria deixar esse alerta, a gente tem que acabar com os estereótipos, seja os estereótipos que gostam de colocar a culpa na mulher. A gente sempre aprende em direito que nós não somos responsáveis, isso é básico, né? Primeiro período de direito, não somos responsáveis por atitude de terceiros. Contudo, quando se trata de violência contra a mulher, seja ela doméstica ou de outro tipo, sempre se procura na vítima algum motivo que acarrete a ira do agressor, o que é um verdadeiro absurdo. Então, vamos acabar com esses estereótipos da roupa que ela usa, a boa ou má mãe que ela é, parceira que ela é. Nada justifica nenhum tipo de agressão. Em contrapartida, os estereótipos com relação ao agressor, né? Sempre que a gente fala em agressor, seja violência doméstica, seja num caso de abuso, a gente sempre pensa naquele homem isolado, aquele homem estranho. Isso não é verdade. Como a Juliana até comentou aqui, na maioria das vezes, esse tipo de violência. Com a violência doméstica, normalmente é o parceiro, né? Alguém bem próximo. Primeiro, o fato de acontecer sempre dentro do lar, onde nós deveríamos estar mais seguras e o que torna mais difícil a prova. Outra, não é aquele estranho, não é aquele homem que te cerca num terreno baldio, na rua escura. Isso acontece, sim, mas numa menor proporção. Na maioria das vezes é o parceiro, é o pai, é o amigo da família, é o cara super legal, que torna, inclusive, muito mais difícil a prova, porque quando isso vem à baila, seja no trabalho, seja na vizinhança, todo mundo fala, que isso? Fulano, cara super legal, boa praça, conversa com todo mundo, impossível ele estar fazendo isso com a mulher. Então, vamos combater esses estereótipos, tanto da vítima quanto do agressor. Tá? Então, fecha aqui e a gente volta para o debate, tá bom? Muito obrigada. Maravilha, Fabiana. Adorei. Gente, olha só, a gente, mais uma vez, queria pedir desculpas, porque a gente não tem a participação de Denise Benedito, que é mestra em Direito e Criminologia pela UNB. Ela está com problema técnico no áudio dela, ela não conseguiu participar, a gente tentou solucionar antes de começar, e foi por isso que a gente teve um pequeno atraso.
E aí, mais uma vez, queria ressaltar que a gente está sentindo muita falta dela aqui na nossa live. Passando para o segundo bloco, eu vou fazer, assim, algumas pessoas estão mandando alguns comentários, algumas perguntas, e aí eu vou direcionar para a Juliana e para a Fabiana, para que vocês possam também ter esse comentário sobre essas questões. Eu queria que a Juliana falasse, foi uma coisa que a Fabiana comentou, mas eu acho que a Juliana, como psicóloga, poderia fazer uma contribuição mais ampla, que é a questão da revitimização da mulher no processo de denúncia. Muitas mulheres deixam de procurar a rede de proteção, seja a delegacia, seja o Ministério Público, porque ela tem que ficar contando aquele relato, ela passa por um processo de revitimização e ela muitas vezes não encontra a empatia desses agentes, né, nesses órgãos. Então, eu queria que você falasse um pouco do ponto de vista psicológico, como é que funciona na cabeça dessa mulher vítima de violência buscar um órgão de atendimento à mulher após sofrer uma violência ou durante um período grande de violência, né, que ela vem ao longo dos anos e de repente toma coragem e diz assim, eu vou no ADEAN. Como é que a gente pode pensar em diminuir essa revitimização da mulher? Juliana, com você. 5 minutos. Obrigada. Opa, vou tentar ser rápida, porque aí eu queria também comentar aqui um comentário da Maria Leonice, que tem a ver com isso que você está falando, né? Que os policiais que não participam do grupo da Ronda Maria da Penha são deficientes, despreparados para o atendimento a essas mulheres. Então, vou tentar resumir de forma rápida aqui. Sim, acho que esse problema da revitimização é muito sério, né? Porque, primeiro, como eu falei no início, e a Fabiana falou também, é um tipo de violência tão complexo que muitas vezes a própria mulher, primeiro, demora a perceber que ela está sendo vítima de violência, né? Justamente por aquilo que a gente falou, principalmente a violência doméstica, ela é cometida por alguém com quem ela tem um vínculo afetivo, dependência econômica, é pai dos filhos, né? Ela não sabe o que vai acontecer se ela denunciar, às vezes ela nem sabe, enfim, de repente ela não quer que ele seja preso, ela quer parar de sofrer violência, né? Então, assim, é muito complexo, e realmente ela precisa ser ouvida, atendida, não pode ser julgada, ela tem que ser acolhida, né? Então, é um desafio enorme para os profissionais de segurança pública e do sistema de justiça, porque, como bem a Fabiana apontou, todos nós fomos socializados a partir dos estereótipos de gênero, o que é papel de homem e o que é papel de mulher, né? Então, tanto homens quanto mulheres têm essa percepção. Isso é um complicador para as mulheres, porque muitas vezes elas acham que merecem, né? Que aquele é o papel da mulher, então ela, como uma esposa, ela tem que fazer, ela não pode queimar o feijão. Então, se o marido dela bater nela porque ela queimou o feijão, ele tem razão, né? Então, para você, a gente está falando aqui de desconstruir questões que são culturalmente muito fortes, muito arraigadas, né? E a mesma coisa em relação aos profissionais de segurança pública. Eu vou falar especialmente assim, muito rápido, porque já deve estar acabando o meu tempo, e aí, fazendo link com o comentário da Leonice, a gente tem nos estados, nas polícias civis, as delegacias de atendimento à mulher, e as polícias militares e guardas municipais cada vez mais formando as suas rondas, Patrulha Maria da Penha, que fazem o monitoramento, o acompanhamento das mulheres que estão com medida protetiva de urgência, né? Só que o que a gente vê na realidade é que, na maioria dos estados, por exemplo, para as polícias militares, atendimento de emergência 190 acaba sendo uma das maiores demandas para o trabalho policial. Só que, na prática, essa é uma temática que não é levada muito a sério pela instituição policial, porque não é um crime como aquele para o qual o policial foi preparado. Combater o inimigo externo, bandido, criminoso, né? Como muito bem destacou a Fabiana, o agressor, ele não tem esse estereótipo do inimigo que a polícia está acostumada a combater. Ele é aquele avô afetuoso, né? Ele é aquele pai amoroso, aquela pessoa que é muito bem vista na comunidade que ela vive, né? Então, a própria polícia tem que romper com uma série de coisas que ela aprendeu, né? Então, acho que o desafio é enorme para a gente poder pensar, e aí que você me perguntou, né? Bom, como fazer para não revitimizar? A gente tem que investir muito na formação desses policiais, e não só dos policiais
e profissionais que atuam nas unidades especializadas de atendimento, porque os números de chamada 190 para violência doméstica nos mostram que é o policial do atendimento do plantão que está lá no atendimento ordinário, fazendo a patrulha comum, que vai atender essa mulher a primeira vez. E aí esse primeiro contato pode ser suficiente para que ela nunca mais queira procurar a polícia, de tão traumático que seja. E aí, para eu concluir, assim, eu ouvi uma vez de um policial militar que estava passando por uma formação sobre essa temática, em que ele dizia, para a gente que é preparado para caçar o inimigo, é muito difícil pensar em como acolher esta mulher, porque para as métricas, né, que medem a produtividade policial, esse é um tipo de ocorrência desprezível, porque não conta para a produtividade daquele policial. O que vai contar é o número de prisões em flagrante, o número de armas apreendidas, o número de... Isso que vai dar para a instituição dele, né, a noção de, olha, esse é um policial, um bom policial, porque ele prende muito, ele apreende muitas drogas e muitas armas. Né? Agora, o policial que é chamado para o atendimento a uma mulher que está em situação de violência, que muitas vezes ela não quer que leve o agressor, ela chama várias vezes, a polícia tem que atender várias vezes a mesma mulher, né? Porque ela, justamente pela complexidade desse ciclo da violência, é uma situação altamente complexa e frustrante para o policial, porque ele vai atender achando que ele vai resolver aquela situação, né? E ele não vai resolver. E o que eles fazem muitas vezes? Eles tentam mediar no local. Aí, mediar no local, o que significa? A gente vai a partir dos nossos valores e crenças pessoais. O casamento é a instituição, é a família mais importante. Então, vamos manter esse casamento. Tentem conversar, né? Então, assim, isso tudo para dizer o tamanho da complexidade que é trabalhar com atendimento de mulheres vítimas de violência. Para os profissionais, a gente vê que os profissionais que atuam com esse tipo de trabalho nas suas instituições policiais, eles não são valorizados, né? Eles não são, muitas vezes, considerados policiais de verdade. Então, a gente tem que fazer, no fundo, uma grande mudança profunda, cultural, dentro e fora das instituições, né? Porque isso nós também estamos todos permeados por esse senso comum, por esses estereótipos de gênero. Desculpa, passei meu tempo. Então, não, assim, a gente está com um pouquinho de flexibilidade em relação ao tempo, porque, infelizmente, a Deise teve problemas técnicos e não conseguiu entrar, mas, assim, foi muito importante a sua fala, Juliana, porque, assim, uma coisa que quem lida com violência doméstica está acostumada é que a palavra da mulher é a prova, muitas vezes, nos processos nas queixas, crimes de violência doméstica. E a gente sabe que nossa sociedade tão machista, a palavra da mulher não tem valor. Então, quando um policial desse chega numa ocorrência em que há um relato de violência doméstica, ele tende a acreditar na palavra do agressor, do homem. E nós temos que combater a violência doméstica a partir do que origina ela, que é o processo patriarcal do machismo, dessa idealização das relações e de que existe uma proteção ao casamento e às famílias em detrimento, inclusive, da saúde, da segurança e da vida das mulheres. É bem importante isso, que é para a mulher tomar coragem, para se dirigir a um órgão, para buscar ajuda, passa por isso. Não vão acreditar no que eu estou falando, vão acreditar no meu agressor. Existem situações em que ela volta para a casa do agressor porque não tem para onde ir e acaba sendo desacreditada. Tá vendo você, não deu em nada o que você fez. Então, existe toda essa situação. Então, nós temos que tratar a raiz do problema, que é o machismo, que é a misoginia, que é a violência contra a mulher, na sua raiz. Então, é bem bacana isso, né? De a gente tentar entender, primeiro, para poder conseguir propor políticas públicas efetivas para combater a violência doméstica. Então, vou passar aqui, Fabiana, você que é uma advogada que atua na área mesmo, que está lá no dia a dia, eu queria que você falasse das medidas protetivas de urgência, porque a gente sabe que a Ronda Maria da Penha só atende as mulheres que estão com a medida protetiva de urgência. Ela não atende qualquer ocorrência. E a gente está vivendo um processo aí da pandemia que as medidas vão vencendo e elas não são renovadas automaticamente. Queria que você falasse um pouco sobre isso aí.
Perfeito, tá ótimo. Vou abordar esse assunto, só vou pegar o gancho na fala da Juliana rapidinho, para lembrar que realmente essa questão, na verdade, a sociedade patriarcal, o machismo, por mais que nós mulheres tenhamos ganhado muito espaço aí, né, conquistado muita coisa, até num espaço curto de tempo, historicamente falando, eu antes de cursar direito, antes de atuar como advogada, eu fiz a faculdade de História, cheguei a lecionar alguns anos, então tem isso, tem essa observação também da sociedade como um todo. Então, não só os homens têm esse viés machista, como as próprias mulheres também, porque realmente são séculos de uma sociedade patriarcal, machista, é muito difícil quebrar todos esses paradigmas. Então, assim, um alerta que eu queria fazer às mulheres que estão aqui nos acompanhando, nos ouvindo, posteriormente o vídeo, é muita atenção à questão dos relacionamentos abusivos. Observar. Eu sei que é difícil, porque a sociedade patriarcal, essa ideia machista, fez com que as mulheres acreditassem que amor, né? Essa confusão se ele tem ciúme, se ele quer você perto de você, se ele quer saber o tempo todo, é porque ele te ama, é porque ele quer te proteger. Gente, liguem um sinal amarelo. É óbvio que uma preocupação é salutar, mas tudo tem limite. Nós temos que observar esse limite. Então, até recomendo, tem um TED, tá? Muito bom. Deixa eu ver se eu anotei aqui o nome dela, da Leslie Morgan. Ela faz um depoimento mais ou menos em 10, 15 minutos. É só colocar TED, violência doméstica, Leslie, você vai chegar a ele com facilidade. Que é uma mulher culta, tanto que ela escreveu um livro depois sobre tudo que ela viveu, e é assustador, eu não vou aqui narrar pela falta de tempo, e porque é mais interessante assisti-la narrando o que ela vivenciou, mas exatamente, são todas essas fases, né, da relação, a fase do amor incondicional, a fase da lua de mel, a fase da tensão, até o ápice da fase da agressão, e ela mostrando que ela não conseguia enxergar, e que as pessoas questionavam, como é que você não sai dessa relação? Porque ela, a princípio, ela não via daquela forma. Então, muitas mulheres que chegam me procurando, seja na comissão, seja no escritório, elas se culpam demais, pegando o gancho da Juliana. Elas falam, gente, mas é a mulher que é responsável pelo sucesso do casamento, pelo sucesso do lar. Como isso pode estar acontecendo? Outro grande problema, vergonha. A gente tem que deixar de ter vergonha. Dificilmente, todas nós que estamos aqui na live, todas as mulheres do mundo não passaram por algum tipo de violência em maior ou menor proporção. Então, nós temos que falar, não ter vergonha de falar para os parentes, de falar para os amigos, porque a tendência do agressor é já te isolar das pessoas mais próximas, exatamente para que você não tenha essa rede de apoio para quem passa por algum tipo de violência. E se nós não falarmos, também fica mais difícil das pessoas nos auxiliarem. Então, se você tem uma medida protetiva, comunique sim no seu prédio que aquele parceiro, ex-parceiro, não pode chegar, pede para o síndico colocar no elevador, para que os seus vizinhos possam ligar para o 180, que é o Disque Mulher, e denunciar caso aquele parceiro esteja próximo, porque é um problema do Estado, o Estado tem que dar conta, mas a sociedade civil também tem que chegar junto na sua proporção, não é se colocar em risco, mas a gente pode ligar, pode comunicar, tanto que até o aumento das ligações para o 190, né, Juliana, nesse período, com certeza são as pessoas que ouvem brigas, e parar com essa cultura do em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete, sim, você pode estar salvando uma vida, quiçá 2, 3, porque muitas dessas agressões são feitas nas frentes dos filhos, dos filhos do casal, e muitas das vezes eles também são atingidos. São atingidos diretamente psicologicamente e muitas das vezes fisicamente também. Inclusive, tem um estudo que demonstra que uma criança que conviva durante 3 anos dentro de uma casa onde há esse tipo de relacionamento abusivo, violência doméstica, ela tem, isso foi feito, isso não é achismo, não. Foi exame que foi feita ultrassonografia craniana dessas crianças e soldados que voltaram da guerra, que ficaram 3 anos na guerra. E elas são atingidas exatamente da mesma forma. Então, é muito sério também, a gente não tem tempo aqui para falar tudo, mas o que reverbera, né? Nós temos as vítimas diretas, mas temos as indiretas também, que são extremamente atingidas.
É um problema que nós estamos falando aqui também, né, Renata, é a falta da existência de várias únicas para cuidar, exatamente por tudo que foi debatido aqui, para cuidar dessa questão da violência contra a mulher. Infelizmente, nós só temos hoje aqui no Brasil, em Mato Grosso, esse tipo de vara. É muito importante que essa previsão, que já existe na Maria da Penha, assim como as protetivas, que eu já vou falar para fechar, elas existam. Porque quando você divide, por mais que você tenha até a vara especializada de violência contra a mulher, mas quando ela cuida só da parte criminal e não atua na parte civil, na questão de alimentos, separação, guarda das crianças, isso tudo é direcionado para uma vara civil, uma vara de família, só que aquele juiz ou aquela juíza não necessariamente entende a fundo essa questão que, como já foi colocado aqui, tanto pela Juliana quanto por mim, pela Renata, é tão delicada e tão cheia de especificidades. Então, era muito necessário que tudo isso fosse tratado realmente numa vara única, até pelo problema que a Renata já trouxe aqui, ela pode até falar depois na conclusão dela, a questão da alienação parental, né? Porque você acaba vivendo realidades dicotômicas. Enquanto a juíza da vara criminal dá um afastamento do lar para aquele agressor, que isso inclui o afastamento das crianças, esse mesmo caso vai para a vara de família e lá o ex-companheiro, o parceiro, alega que está sendo alienado dos filhos e ele, então, na vara de família, ele consegue rever esse contato com as crianças. Isso, muitas das vezes, apavora imensamente essa mulher que sofreu agressões. Ela, às vezes, até volta para o lar, porque ela prefere estar junto com o agressor e os filhos do que deixar os filhos sozinhos com esse agressor, tá? E com relação às protetivas, nós estamos vivendo realmente um período muito complicado. Já era complicado, na verdade, sem a pandemia, né, Renata e Juliana? O atendimento, mesmo nas delegacias especializadas, nem sempre é o ideal, nas que não são, menos ainda, esse problema da revitimização. Eu já estive diversas vezes novamente com uma mulher na delegacia, porque quando ela foi sozinha, ela não conseguiu fazer o registro de ocorrência dela, ela é dissuadida, começam a questioná-la, perguntaram se ela não deu algum motivo, se ela tem certeza que quer prestar aquela ocorrência. Então, muitas das vezes ela vai embora, porque se sente acuada, né? O problema começa a ser dela, a culpa é ser dela, ela já se culpa. Ainda chega num ambiente que ela devia, na verdade, estar sendo acolhida e protegida. A culpam novamente. E agora, nesse período, infelizmente, as medidas protetivas, elas, quando são expedidas, normalmente em caráter de urgência, elas têm um prazo de 30, 60, 90, no máximo... Não, 120 dias é muito difícil, já vi pouquíssimas vezes, normalmente é 30, 60 e 90. E você tem que pedir, então, caso haja necessidade, é assim que funciona, a prorrogação delas. Só que nesse período de pandemia isso não vem sendo possível. E nós estamos, assim, à frente no CNJ, buscando a possibilidade de, pelo menos durante esse período, essas medidas elas sejam renovadas automaticamente. Só que, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro nós não estamos conseguindo. Renata falou que é a mesma situação também lá na Bahia. Na verdade, eles alegam que é um direito do acusado, né? Se manifestar, ele tem que ser intimado. Então, como não está sendo possível fazer essa intimação, não é possível, então, prorrogar essa medida protetiva, o que é um verdadeiro absurdo, né? Você inverter a ordem da necessidade. É surreal essa conclusão, eu não sei de onde tiraram isso. O certo era prorrogar, até poderia ser feito realmente, como a Renata falou, um diário oficial, direto, avisar, olha, todas as medidas protetivas em período de pandemia da notoriedade pública, jornais mesmo de grande circulação, estão prorrogados, ponto, isso resolvia. Bem, fecho aqui porque tem que concluir e depois a gente volta a se falar. Então, gente, a gente concluiu agora o nosso terceiro bloco, vamos passar concluiu o segundo bloco, vamos passar para o quarto bloco, que também é de respostas e perguntas dos comentários que o pessoal está falando. Eu fiz algumas anotações aqui, e uma coisa que me chamou a atenção é a questão da rede nacional de proteção à mulher, que não existe uma rede nacional, né? Nós temos redes estaduais, e que envolvem o Ministério Público, a Defensoria Pública, as DEANs, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e todos esses órgãos que compõem a Secretaria de Segurança Pública. Só que a gente está vivendo um processo de desmonte pelo governo federal das políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, esvaziamento financeiro dos programas e projetos, ou seja, as verbas que eram destinadas não estão sendo utilizadas, inclusive, foram devolvidas pelo Ministério da Família, né? Essa denominação
de Ministério da Família, que tenta proteger a todo custo uma instituição que muitas vezes vitimiza a mulher. Então, a gente está vivendo ainda uma realidade mais complicada pela questão da pandemia, e eu entendo que a gente deve pautar, junto às organizações de proteção de direitos da mulher e essas redes, que a gente tenha realmente as varas únicas e uma rede única de proteção à mulher, porque a gente vai conseguir ter uma realidade, né, uma visão real. E aí eu queria voltar a falar para a Juliana, já que pode fazer falar um pouco sobre essa questão da rede de enfrentamento nacional de enfrentamento à violência contra a mulher, e falar também dessa questão da... Deixa eu falar aqui, gente, que é tanta coisa que eu anotei. Mas assim, vamos lá, Ju. Fala aí um pouco sobre essa questão da rede, né? Que existe uma rede e existe um ideal de rede que a gente gostaria que funcionasse, e a ausência de políticas públicas para essa situação que a gente está vivenciando. Bom, vamos lá. Sim, acho que alguém tinha perguntado aqui também, né? Como é que seria o ideal uma rede nacional de enfrentamento? Claro que faz falta ao governo federal se posicionar de forma a dar as diretrizes, né? Para que a gente possa ter diretrizes, vamos dizer assim, não adianta dizer que menina veste rosa e menino veste azul, né? Estamos falando de política pública de atendimento a mulheres que morrem diariamente pelos mais diversos motivos, mas especialmente porque ela deixou de cumprir aquele papel social que era esperado que ela cumprisse, né? Então, é muito comum que as mulheres, quando começam a trabalhar fora de casa, elas sofram mais agressões dos seus companheiros, porque ela rompeu, de certa forma, com aquilo que era esperado de uma boa mulher, que é ficar em casa, cuidar dos filhos da casa, enfim. Então, é muito, muito... Quando eu estou falando de que o governo federal poderia ter este papel, eu estou falando, acho que, de um outro governo federal, porque o que a gente tem visto, né, enfim, eu não vejo muitas possibilidades de que nessa gestão a gente tenha uma política séria, né, com diretrizes, enfim, que sejam realmente importantes e que possam ser seguidas de forma que ajude a gente, né, como fazer. Mas aí eu queria também destacar que quando a gente fala em rede, né, a gente tem uma série de atores, como disse a Fabiana, acho que antes da gente conversar, né, uma rede, não uma teia, vamos fortalecer isso. A gente tem as redes estaduais, né, muitas vezes tem a Patrulha Maria da Penha nas PMs, nas guardas, as DEANs ou DDMs, nós temos Ministério Público, cada um com o seu setor específico, com um olhar específico para o atendimento às mulheres vítimas de violência, mas nem sempre esses atores e pessoas que compõem a rede conversam entre si. Então, assim, eu só sei o meu pedaço, eu só sei fazer aquilo que me cabe, eu não sei o que vai acontecer com essa mulher depois que eu encaminhá-la para o próximo ator da rede. E isso é muito ruim, porque isso reforça e dá mais possibilidades para que essa mulher seja revitimizada, porque ela vai ter que contar a situação de violência que ela sofreu mais de uma vez, por mais que sejam pessoas capacitadas, genuinamente preocupadas em encontrar uma solução, ainda assim a gente vê que as redes nem sempre, elas existem, mas elas não funcionam, né, como rede. Então, eu acho que pensar uma rede nacional é importante, mas a gente precisa fortalecer as redes locais, né? Porque seja nos municípios, e aí não só entre os atores de justiça e segurança, né? Assistência social, saúde, educação. Eu acho que é uma questão para todo mundo, né? As mulheres são vítimas de violência a cada 2 minutos. Em 2018, a gente tinha um registro de lesão corporal dolosa decorrente de violência doméstica. Se a gente tinha um registro a cada 2 minutos, significa que o número é muito maior, porque a subnotificação é muito grande, por todas as questões culturais que a gente já trouxe aqui,
pela vergonha, pelo medo, pela dúvida se aquilo é violência ou não é. Enfim, então eu acho que a única solução para este problema complexo é a gente realmente fortalecer as redes de proteção. E aí isso implica em que a gente tenha disponibilidade de sair do nosso quadrado e se unir com os outros, né, com os outros atores, para fortalecer a rede de proteção a essa mulher. Porque é uma mulher, diversos atores. Então, todo mundo tem que estar muito bem conectado e sabendo muito bem como funciona todo este serviço, do início ao final, mesmo que essa mulher vá e volte diversas vezes, como disse a Fabiana, ser sempre recebida como se fosse a primeira vez, né? Assim, essa mulher tem que ter a escuta e a acolhida disponíveis para ela sempre, né? Então, acho que esse é o desafio da gente, enquanto eu falo agora enquanto sociedade civil, da gente poder pensar fora da caixinha, né? Porque é fácil eu dizer o que a polícia tem que fazer ou o que a saúde tem que fazer, sem conhecer a realidade de trabalho dessas áreas ou desses profissionais, e aí a gente realmente tem, enfim, como eu disse, para um problema complexo, a gente não vai ter uma solução simples, né? Enfim, fica aí as minhas considerações. Ótimo, Juliana. Eu vou deixar as considerações finais daqui a pouco, e eu queria só que a Fabiana, dentro dessa perspectiva que a gente montou aqui desse bloco, falasse um pouquinho sobre você falou sobre a questão da vara única, e a gente está perdendo a oportunidade de ter as Casas da Mulher Brasileira, que era um projeto super importante, que concentrava uma série de serviços, e era uma política pública justamente de aproximar todos os órgãos de atendimento à mulher num único local, e aí conseguir fazer um atendimento mais específico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e aí linkar com a questão da subnotificação. Em tempos normais, nós temos a subnotificação de 40%, em média, de casos de violência doméstica. E aí nós estamos vivendo agora a pandemia dentro da pandemia, que é a pandemia de violência doméstica no período de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Então, essa questão da Casa da Mulher Brasileira, da subnotificação, e essa questão do aumento da violência doméstica no confinamento, a gente precisa tratar e enfrentar enquanto sociedade de forma muito incisiva. Aí, Fabiana, o que é que você acha? Esse projeto, a Casa da Mulher Brasileira, era maravilhoso, e ele exatamente, a ideia dele ia abarcar exatamente o que a Juliana inicialmente falou aqui, era para que a mulher pudesse ter todo esse atendimento em rede e perpassar pela psicólogo, assistência social, advogada, no mesmo lugar, para facilitar, porque realmente, a partir do momento que esses atores comuniquem, conversem, tudo fica muito mais fácil, sem sombra de dúvida. Inclusive, quando eu consigo fazer atendimentos aliado, né, ao auxílio de uma psicóloga, de um assistente social, gente, a gente vê que funciona de outra forma. A mulher se sente muito mais segura, muito mais acolhida, quando ela percebe que tudo que ela nos informou em uma primeira vinda dela, uma primeira procura nossa, e quando ela retorna, nós já reconhecemos, sabemos qual é o caso, temos o histórico dela, ela começa a ganhar confiança e acreditar que realmente ali vai poder ser feita a diferença, que infelizmente é o que não acontece. É muito ruim para essa mulher, exatamente, temos vários atores, mas ela tem que bater de porta em porta, de forma estanque, sem que esses atores se comuniquem. Então ela chega, passa pela Juliana, para uma psicóloga, conta toda a história dela, mesmo que ela seja recebida com todo o apoio, com todo o respeito que é necessário, com toda a escuta necessária, sempre pontuando muito bem a necessidade dela falar a verdade, porque ainda tem isso, muitas das vezes você só vai ouvir a verdade numa segunda, uma terceira entrevista. É muito difícil, às vezes porque ela realmente opta por não falar determinadas coisas que aconteceram por vergonha, e outras vezes porque ela realmente não se lembra muito bem, ela vai relembrando, porque é muito normal que num trauma você bloqueie determinados acontecimentos, né? E aquilo só vai voltando aos poucos. Então, ela tem que realmente narrar
isso tudo novamente para alguém que surge novo, né? É um personagem novo para ela, é sempre muito complicado. Então, era um projeto maravilhoso que, infelizmente, realmente nesse governo eu não vejo como nada disso ir para frente. Nós estamos vivendo, na verdade, um período de retrocesso, e aí não só quanto às questões que nós estamos debatendo aqui, as questões como um todo, a live não é sobre isso, mas, assim, é muito triste o que eu estou vendo acontecer aqui no Brasil, e realmente a questão da violência contra a mulher, todas as questões que envolvem as mulheres estão sendo todas colocadas de lado, perdendo, né, o seu espaço. Então, assim, eu lamento profundamente, mas eu espero que as coisas melhorem, que a gente consiga realmente retomar um projeto como esse, que seria perfeito. Eu vou falar aqui, dizem que é o ponto comum, mas é verdade, a educação é a base de tudo. Então, esse tema, ele tem que ser muito debatido, já nas escolas, só que a gente está vendo exatamente o contrário, né? Nós estamos vivendo o retrocesso disso tudo, né? Tínhamos que ter cartilhas debatendo esse tema na escola, meios policiais, homens ou mulheres que prestam esse tipo de atendimento também tinham que ser preparados, nós também tínhamos que ser preparados para essa rede, e não simplesmente jogados. Não basta simplesmente sair uma lei e dizer, olha, a partir de agora, esses policiais vão estar responsáveis por esse tipo de atendimento, se você não der o preparo adequado, tá? É necessário o preparo. É muito específico o atendimento de mulheres vítimas desse tipo de violência. Agora, com relação às varas únicas, como eu já falei, seria, assim, um ganho imenso para as mulheres. Há esta previsão na Lei Maria da Penha, infelizmente, aqui no Brasil, só implementada no Mato Grosso, mas eu espero que essa realidade venha tomando corpo e que outros estados sigam esse exemplo, porque também já vai ser uma rede também que vai se formar, é mais uma rede dentro do judiciário de proteção a essa mulher. E a alegação de que, realmente, na maioria dos casos, é melhor você ter um juiz especializado em determinado tema, por óbvio. Mas, nesse caso específico, o juiz ele teria que perpassar por essa questão não só criminal, mas como a cível também, mais voltada para a família. E é possível. Se a gente sabe que no interior existem juízes de varas únicas que dão conta de tudo, é claro que nas capitais também é possível existir uma vara única para esse tipo de tema. Então, eu não acho só essa justificativa suficiente para que essas varas não sejam feitas, se a gente sabe que, no final, essas mulheres vão ter um atendimento muito mais adequado. Não só as mulheres, as crianças e o próprio agressor, que, com certeza, vai, ao fim e ao cabo, também vai ter ali, talvez, um direcionamento para esse, seja um problema psicológico, seja qualquer outra questão, melhor do que se realmente nós continuarmos com esse atendimento salpicado. Ele realmente prejudica muito a mulher. E com relação às medidas protetivas, infelizmente, aí eu vou falar aqui do Rio de Janeiro, já falamos aí desse problema que estamos vivenciando, de elas estarem todas perdendo a sua vigência, nós não estamos conseguindo prorrogá-las automaticamente. Aqui no Rio, hoje, para a mulher fazer o registro de ocorrência numa delegacia, seja uma DEAN, seja uma delegacia convencional, ela só consegue ir pessoalmente no plantão se for em caráter de urgência, ou seja, se ela for vítima de violência física, tá? Agressão, propriamente dita, física. Qualquer outra está sendo feita só de forma online. Assim mesmo, recomendo que quem possa vá acompanhada de um advogado, ou, se não, procure o NUDEM antes, a Defensoria Pública, para poder já ir direcionada, porque mesmo sendo um direito, e as mulheres tinham que chegar e ser atendidas, infelizmente, como eu falei aqui, no dia a dia o atendimento já não é dos melhores, nesse período de pandemia de caráter de urgência tem piorado muito. A subnotificação é absurda, isso no caso de todas as violências contra a mulher, aí nem só a violência doméstica, abuso sexual, a gente sabe que a subnotificação é imensa, por todos os motivos que aqui já foram expostos, vergonha da família, a dúvida se teve ou não algum tipo de culpa, porque é tão arraigado isso na nossa sociedade, e é tão colocado na cabeça da mulher, que ela pode ter algum tipo de responsabilidade por aquela agressão, que ela mesma se coloca em dúvida. Então, quando ela chega numa delegacia, e alguém já questiona sobre isso, é o suficiente para ela virar as costas, ir embora e desistir de registrar a ocorrência. Então, as NUDEMs aqui no Rio, elas estão funcionando também em caráter de urgência e atendendo as vítimas de violência física, durante o dia inteiro. Fora isso, também tem um WhatsApp para entrar em contato, depois eu posso até disponibilizar, e as CEANs, que são os centros da prefeitura aqui do Rio, que também têm feito esse atendimento, só que, infelizmente, só em caráter de urgência.
Então, você só consegue ser atendida pessoalmente nesses 3 órgãos que eu aqui citei, tá? Nas delegacias, nas DEANs, na NUDEM, da Defensoria Pública, e também nas CEANs, caso você tenha sido vítima de violência física. Fora isso, só mesmo pelo boletim online, o que dificulta imensamente, como a própria Renata já colocou aqui, nós colocamos, o próprio preenchimento é muito difícil. Primeiro tem que ter o acesso à internet. Tendo acesso à internet, tem que ter tempo e se sentir segura para preencher esse registro e encaminhar. Então, são muitos fatores aí que estão prejudicando a mulher. Então, mais do que nunca, a sociedade civil deve sim ligar, deve continuar denunciando. Tem um 90 geral, um 80 específico, e pontuar, caso tenha uma briga, alguma coisa, não deixem de estar ligando e notificando. E vamos encarar, mas realmente aumentou absurdamente durante a pandemia, é lamentável, faz todo sentido, porque hoje as pessoas estão mais dentro de casa, e a gente sabe que esse tipo de violência acontece exatamente dentro do lar. Então, as mulheres estão realmente numa situação de maior risco ainda nesse período. Então, mais do que nunca, nós temos que olhar e apoiar essas mulheres. E, mulheres, não deixem de procurar auxílio, ele existe. E como a Juliana muito bem colocou aqui, os estudos vão continuar sendo feitos, é um momento também, novidade tudo que nós estamos passando, não só no Brasil, como no mundo. Então, eu tenho certeza que os grupos de apoio, de pesquisa, estão fazendo esse levantamento e cada vez mais nós vamos poder estar prestando auxílio a essas mulheres neste período de pandemia. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Fabiana. A gente está chegando aqui na nossa parte final da nossa live, muito rica, muito esclarecedora. A gente poderia ficar mais tempo, né? Porque é um assunto que tem muito desdobramento, né? Muito assunto para falar. Então, eu vou passar para as considerações finais de Juliana, mais uma vez agradecendo a participação dela. Muito obrigada por atender o convite da BJD. A gente está... Acho que deu um probleminha, né, Acho que a Renata... Será que você quer fazer as suas considerações? Eu vou fazer, então, as minhas considerações. Para a gente não atrasar aqui a live. Porque vai cair, né? Eu estou com medo também da gente acabar saindo. Bom, veio uma pergunta aqui, antes de... que até foi mandada aqui no final, que para mim, que se durante a pandemia houve diferença entre os estados no aumento de violência doméstica. Eu falei rapidamente disso, né, no início, o levantamento que a gente fez com os estados que tinham os dados disponíveis é que, de maneira geral, alguns mais, outros menos, mas todos os estados, os 6 estados que a gente fez o levantamento, houve uma queda no número de registros, que dependem da presença da mulher, dela ir à delegacia, e houve o aumento das chamadas no 90. Né? Então, assim, essa queda não significa que houve uma redução da violência doméstica, e sim que essa mulher, ela está... Oi, Renata, já estou falando aqui, tá? Fale, ótimo. Eu tive um problema no computador, mas já voltei. Tá bom. Então, estava respondendo aquela pergunta, né? Então, isso para, né, concluir de que não houve, provavelmente essa mulher não está tendo acesso às maneiras que ela tinha antes de fazer a denúncia, registrar as ocorrências, né? E acho que, como disse, por mais que a gente tenha hoje disponível o boletim online em alguns estados, se é uma lesão corporal dolosa ou uma violência sexual, essa mulher vai ter que fazer o exame, vai ter que ir até o IML. Então, como é que está sendo esse atendimento também? Tá tudo num momento muito difícil, as instituições estão se organizando e se adaptando com redução de profissionais, porque também liberaram aqueles profissionais que são dos grupos de risco, enfim, então é um momento muito dramático. A gente sabe que as mulheres, que a casa das mulheres já é o local onde já era mais perigoso, onde ela corria mais risco, e isso fica acentuado nesse momento de isolamento por conta, além da violência que elas já sofriam, todas as questões que o isolamento traz para as pessoas de uma maneira geral, né? Mais difícil, favorece as discussões, aumenta o consumo de álcool, né? Então, a gente realmente é um momento muito dramático. Eu queria encerrar, então, agradecer
o convite, foi um prazer participar. Obrigada, Fabiana, Renata, foi muito bom discutir com vocês. E essa pesquisa que o Fórum fez, a gente vai fazer uma atualização a partir dos dados que a gente está levantando agora em maio, referentes a abril, e vai estar disponível no site do Fórum. Se alguém quiser a versão que agora já desatualizada, me manda um e-mail, é jmartins@forumseguranca.org.br. Aí eu mando para vocês, depois eu não sei como é que eu faço para anotar isso aqui no chat, mas eu posso mandar para vocês essa versão que a gente tem, que não está no site agora, se você for lá não vai conseguir acessar. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Juliana. É muito satisfatório aqui debater esse assunto com você. Então, vou passar para a Fabiana fazer as considerações finais, pedir desculpa, meu computador desligou, de repente. Aí eu entrei correndo pelo celular e consegui voltar. Então, Fabiana, faça suas considerações finais, por favor. Primeiramente, elogiar muito a fala aqui da minha parceira aqui de debate, a Juliana, formações importantíssimas, e acho que esse novo levantamento que vocês no Fórum vão realizar vai ser ainda mais importante, porque aí nós já temos aí 1 mês e meio de isolamento social durante essa pandemia, então acho que vamos ter algumas coisas mais claras, né? Até essa questão dúbia. Claro que os registros diminuíram, porque, infelizmente, o acesso, que já não era bom, ficou pior ainda. E ficou pior, aí a gente não está nem culpando nenhum órgão, como a Juliana muito bem colocou, todos os órgãos estão trabalhando em sistema de plantão, com contingente reduzido, então isso tudo dificultou muito. Mas em contrapartida, as ligações para 190, para 180 aumentaram absurdamente. Falando em aumento, eu li ontem uma matéria que o consumo de álcool aqui no Brasil aumentou em 200% durante a pandemia. Bem, por N fatores. Então, com certeza, isso também está reverberando na questão da violência contra a mulher. Tá? Agora, o que eu queria, para fechar, né, e concluir mais especificamente a minha fala, com relação à importância do atendimento, então, para as pessoas que, enfim, trabalham ou pesquisam um tema, possam dar uma atenção especial a essa questão da rede de apoio, até muito bem colocado aqui pela Juliana, a necessidade desse trabalho em rede. Eu até brinquei realmente com a história da teia, porque hoje, muitas das vezes, mais parece uma teia, né? A mulher, ela tem que ir aqui e ali, dar 3 pulinhos, virar de costas, eu costumo brincar, né? Fica tão difícil para ela, e já é tão desgastante emocionalmente, que ela realmente desiste no meio do caminho. Então, o ideal é que a gente pense, seja em âmbito nacional, na esfera federal, como já colocou aqui a Renata, mas seja também no que já existe hoje em cada estado, fortalecer cada vez mais essa ideia de rede, e tomara que um dia a gente possa retomar esse projeto da casa, né, da mulher brasileira. Isso seria, assim, maravilhoso. Para além disso, outra coisa muito importante é a luta pelas varas únicas nesses casos de violência contra a mulher. Também a ser um atendimento em rede, um atendimento que facilitaria muito a vida dessa mulher que já sofreu tanto sendo vítima de violência, tá? E era isso, então, que eu queria passar como mensagem. Também me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida, caso vocês queiram. Eu tenho vários trabalhos, vários artigos sobre o tema, em especial com relação ao atendimento voltado a essas vítimas. Caso vocês queiram também conhecer o trabalho da Comissão das Mulheres no IBRAPEG, vocês conseguem, pesquisando IBRAPEG na internet, chegar à nossa comissão para tirar dúvidas, acompanhar o nosso trabalho. E aqui no Rio também, colocar a nossa comissão à disposição das mulheres que possam estar ouvindo, estejam precisando de algum apoio, de algum direcionamento nesse momento aí de crise, de pandemia. A comissão está ajudando, né, de forma virtual, mas respondendo e-mails, fazendo encaminhamentos e até em casos mais graves, dando uma assistência junto a essas mulheres também nas delegacias, tá bom? Agradeço também o convite da BJD, agradeço o debate aqui com a Juliana. Muito obrigada, gente, pelo convite. Espero voltar outras vezes, porque é um tema assim que tem muita coisa. Sempre que eu termino um debate sobre violência contra a mulher, eu me despeço
a gente vai embora e eu penso assim, quanta coisa que eu tinha para falar e não falei, porque assim, realmente ele é muito cheio de especificidades, então é importante realmente estarmos debatendo. E principalmente, não tenham vergonha de denunciar, não tenham vergonha de falar com seus familiares, com pessoas próximas sobre o que vocês estão passando, porque só assim também é a rede de apoio mais próxima, os amigos, os parentes, os vizinhos vão poder auxiliar. O que a gente vê é que essa mulher realmente, muitas das vezes, ela não só é isolada pelo parceiro, isso aí já é uma técnica, uma estratégia, mas ela também se isola por vergonha. Então, não devam ter vergonha. Mulheres, não tenham vergonha de denunciar, não tenham vergonha de falar sobre o que estão passando, para que esse auxílio possa chegar mais fácil até vocês, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada, Fabiana. A gente vai encerrando aqui a nossa live, agradecendo, né, a Fabiana, a Juliana, a Deise também, que estava tentando entrar, não conseguiu na nossa live, mas, assim, foi muito bacana, a gente tem muito ainda para falar, quero tudo, quero os artigos, os estudos, porque a gente precisa realmente se fortalecer nessa luta, né? A ABJD, ela está atenta, ela se preocupa com essa questão, porque não tem como você pautar a democracia sem falar dos direitos das mulheres, negras, a luta antirracista, a luta feminista, é uma luta democrática, e a gente está atento e nessa trincheira, né, junto com todas e todos, né, os homens também são nossos parceiros nessa luta. Então, muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai continuar pautando esse assunto em outras oportunidades. Queria dizer que a gente tem que trazer essa temática para toda a sociedade e responsabilizar, para que todos se preocupem com essa questão. Não é uma questão de mulher, é uma questão de sobrevivência, de luta de toda a sociedade, né? Um beijo, muito obrigada, e a gente vai trocando ideias aí mais para frente. Um abraço, obrigada, queridas.